E a gente se conheceu porque era um grupo de artistas que transitavam, naquela época, poetas, artistas plásticos, e visionários, intelectuais, eram muito unidos. Então, a produção de um passava pela produção do outro, se conhecia. Então, é uma coisa, se eu te falar que houve um dia, um momento, não, eu sempre conheci o Daísto, ela sempre me conheceu. Eu era mais nova que ela, e agora não, agora eu já tenho quase a mesma idade. Eu era mais nova que ela e transitava no grupo. E ela conhecia o que eu fazia, eu sabia tudo o que ela fazia, e muitas vezes havia reuniões realmente para falar da obra, seja no bar do Museu de Arte Moderna, seja no Paribá, a gente se encontrava, reunia e a Hilda dizia poesias, eu mostrava meus catálogos, minhas coisas. Ela me procurou e se eu tinha lido Cadós, se eu queria ver Cadós, eu poderia fazer a capa de Cadós. E eu fiquei muito honrado. Eu falei, mas ela falou, é uma besta, é um tigre, sou eu. Aí é toda a leitura íntima do tigre, que eu sabia que a Hilda era um tigre. Era um tigre na vida, era um tigre na luta. E lá veio o Cadós, que é uma gravura muito mais ampla. Eu fiz uma gravura, depois deram o corte, naturalmente, o corte que fizeram na editora. Mas é esse ser de dentes, lindo, que quer, não sei nem bem o significado, mas que quer assambarcar o mundo, dizer tudo ao mundo, dizer e retirar também. E ela me deu esse livro depois com uma dedicatória, Maria Querida, Cadós, irmã fervorosamente, eu, Cadós, Hilda. Com a xilografia que eu praticava, que é uma maneira direta de fazer imagens, não é um desenho, é uma coisa que é arrancada da madeira, teria uma força, teria um significado. E a identidade com o artista, né? Que eu captaria essa. Seria uma outra obra para ela, não era uma capa, era uma obra para ela. Ela, Cadós. Era uma obra libertária. Ninguém estava aguentando os outros. Ela era uma libertária, ela vinha anunciando, ela era uma pessoa para frente, ela estava além da poesia que se fazia naquela época, mesmo naquele momento. Há grandes poetas lá, mas vinculados a todas umas questões. E havia também os poetas concretos, entende? Que era o contraponto. E ela vinha com esse grande universo sensorial. Ela falava do sentimento, da libido, dos sentidos e das loucuras todas, e os outros estavam se enquadrando numa linha assim dura, que era o concretismo, a poesia concreta, os Décios Pinhatari da vida, era tudo nessa época, estavam florescendo, e ela surgiu assim desvairadamente em contraponto a isso. O que era, do meu ponto de vista, muito mais importante e muito mais brasileiro, e muito mais paulista, se você pensasse na Pauliceia Desvairada, eu acho que a Hilda Este pertence a um filão que vem de lá, de Mário de Andrade, essas coisas. Eles provocam, eles não se ajeitam, não se enquadram numa poesia de importação, entende? Veja bem, ela não era um artista de mídia, de interesse editorial. Ela era requintada, era gourmet a poesia da Hilda, entende? Era para poucos. Quer dizer, ela não era aquela coisa popular. Até hoje tem grandes artistas assim, você não pensa que os que estão vendendo muito valem mais que os outros, entende? Ela fazia também peças de teatro, e o teatro também era muito interessante dela. Ela provocava, ela incomodava, ela tirava qualquer pessoa da zona de conforto. Então, isso deixava todo mundo meio louco. Então, a crítica... Mas ela tinha gente da universidade, por exemplo, sisudíssima, que percebia toda essa força dela. Agora, ela não era, assim... Eu não vou fazer nome, mas ela não era arroz com feijão, nem arroz de festa, né? Eu achava sempre muito vivenciado, e sempre muito apaixonado, e sempre muito amoroso.
ela sonhava com um padrão amoroso, um padrão afetivo muito alto. E enlouquecia, né? Então ela levava isso às últimas consequências. Ela teve uma história que foi um caso amoroso com uma pessoa e aí teve um desentendimento muito grande e essa pessoa, àquela altura, se afastou dela, se separou dela. Ela simplesmente fez um poema, botou no jornal com tudo aquilo. A história toda dela saiu, porque ela tinha espaço no jornal e ela se despede da pessoa no jornal e manda aquela parte com todos os títulos. E todo mundo sabia quem era. E era pessoa pesada. A mágoa dela extravasada e o libelo dela da liberdade e da coragem, a revolta dela com a situação e dizendo quem era o outro, entende? Então é uma questão um pouco feminina demais, mas é também, eu acho, muito legítimo. Ela era muito autêntica, a rainha, poeta autêntico. Poeta que não é fingidor, né? Como diz Fernando Pessoa, não fingia. Ela estava tudo ali, tudo explicado. O tigre, Cadós. A Hilda ficou um pouco farta em São Paulo, porque Hilda era uma pessoa fantástica. Ela era a única do grupo que ia para Nova York passar o fim de semana. A Hilda tinha um poder de sedução enorme, então ela teve pessoas e convívios dela que levavam ela a viver realmente situações poéticas que a gente não tinha alcançado. A maioria de nós. Então, Hilda ia passar o fim de semana em Nova York. Uma coisa, ela se movia numa esfera de grande alcance, de grande, como se pode dizer, uma grande cortesã. Entende? E era uma poetisa fantástica. As publicações dela mexiam com todo mundo. E ela se retirou depois de um certo momento, quando morreram assim os amigos principais e o ambiente foi ficando mais estrito, mais limitado. Ela se retirou lá em Campinas, onde ela que é o lugar natural dela, onde ela tinha essa casa no campo, a Casa do Sol, né? E aí a gente ia visitar ainda lá. Era um tema de vida, a gente contava o que tinha feito, o que tinha vivido, não havia um debate assim específico, reuniões de debate. Havia grandes desabafos, visitas longas, a gente bebia e tal, conversava. E os namorados de Hilda, os namorados de um, de outra, era muito uma situação vivencial, não era uma coisa organizada. Várias vezes eu cheguei, depois a gente ia para Campinas, um restaurante lá, e ficava conversando. Aquela coisa típica de artista, quase século XIX, se você quiser saber, quase século XIX. Eram vivências assim, a maneira passada, a maneira poética. Não digo São Francisco, Castro Alves, mas ela era o grande poeta do momento, né? Era a grande personagem. Era o grande poeta porque ela era terrível e ela tocou todas essas zonas eróticas, ela tocou a libido, ela tocou todas essas questões com uma competência e uma inspiração únicas, entende? Então ela era muito interessante e nos encantava a todos por causa disso, né? Ela se libertou de certos convívios, ela ficou mais zen, digamos, ela ficou mais espiritualizada, inclusive em relação à natureza, essas vozes que ela ouvia, ela pôde viajar para dentro lá. E aqui ela era muito uma artista glamour, né? Ela era uma poetisa glamour. A lembrança mais forte foi um passeio pela chácara, ao pôr do sol. Eu estava justamente nessa outra casa e ela veio me chamar e disse, não, vamos... E nós andamos nesse pôr do sol por toda aquela região. Realmente, ao entardecer, era uma hora linda que o sol se punha, l'heure esquisse. Andamos toda aquela região, vendo as luzes e falando com entes
ela falava com entes, com vozes, eu ouvia essas vozes. Um diálogo na natureza com entidades, que eram as entidades correspondentes a essa liberdade dela, ao sonho dela, esse flutuar. Esse durou 1 hora, 1 hora e meia, até que ficou noite. Aí os pirilampos, né? Era uma região muito selvagem, muito despoluída, apareciam os pirilampos, aí foi outra conversa dela. E é uma coisa que eu não tenho, eu tenho registro físico. Foi uma coisa que eu vivenciei com a Hilda, que aliás foi uma das últimas vezes que eu a vi. Ela andando assim, me convidando para esse passeio, depois chegaram outras pessoas e fizemos esse passeio deslumbrante. E ela era um pouco porta-voz de questões pouco visíveis, mas muito palpáveis. Foi um passeio transformador, né? A Hilda transformou muita gente, eu acho. Poucos reconheceram, mas foram transformados por ela.